Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje vou conversar com o Dr. Hugo Otati, que é advogado, e a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos lá, então? Vamos começar pelo básico. O que é a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, ela é uma proposta, do governo, não é inédita, não é uma novidade. Já foi feita a reforma da Previdência em outros pontos, obviamente, em outros governos. O Lula fez uma reforma da Previdência, a Dilma também mudou algumas questões previdenciárias, o Temer tentou fazer uma reforma da Previdência, mas não teve êxito, quórum, êxito, por questões apoio. políticas também. A gente vivia também um movimento popular de mobilizações contra a reforma da Previdência, mais intenso do que hoje em dia. Então, e agora com o governo Bolsonaro surge também essa reforma da Previdência, proposta inicialmente pelo ministro Paulo Guedes, certo. E que foi aprovada com algumas mudanças pontuais, mas que foi aprovada e que traz uma série de modificações nas matérias previdenciárias. O debate sobre a questão da Previdência é natural. Isso ocorre no mundo inteiro, existem questões demográficas, questões fiscais, enfim. O problema é como é feita a reforma da Previdência, primeiro, sem muito debate com o conjunto da sociedade, certo. E segundo, dependendo das mudanças. As mudanças que são, a partir do momento que a gente avalia que mudanças essa reforma traz, e a gente avalia que essas mudanças prejudicam mais os trabalhadores, é que a gente começa a perceber também que essa reforma da Previdência ela tem determinados interesses e ela faz parte de um projeto político. Ótimo. Você participou de uma mesa redonda e nessa mesa redonda, na sua fala, uma das questões era essa, que a reforma fazia parte de uma proposta política, de um projeto político. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção. Então, é importante a gente compreender que a reforma da Previdência não é uma coisa isolada. Ela faz parte de um projeto político que é baseado numa agenda neoliberal. O governo Bolsonaro se propõe como um governo neoliberal mesmo. Não é também, isso não vem de agora, o Bolsonaro não inaugura isso no Brasil. Outros governos anteriores, do próprio Temer, há críticas ao governo do próprio PT também, dizendo que o PT também fez um governo neoliberal, com algumas questões mais ligadas para o social, mas também um governo neoliberal em sua essência. Certo. Então a gente consegue lembrar rapidamente aqui da PEC do teto de gastos, que congelou investimentos públicos básicos por 20 anos, também faz parte desse projeto. Nada consegue ser congelado por 20 anos. É por isso que a gente é tão contra a PEC. Imagina congelar agora o que você gasta em alimentação. E não importa a inflação, não importa o preço que mude. Exatamente. Se o preço do tomate agora está 99 centavos e daqui a 3 meses vai estar R$8, digamos que você só tenha R$10 para poder comprar legumes. E aí acabou. Exato. Isso aqui é a PEC, fazendo uma comparação esdrúxula, mas com a feira lá de casa? Sim. Não à toa provocou uma série de mobilizações, nas próprias universidades, escolas, os estudantes ocupando as escolas, porque sabiam do prejuízo para a educação nessa PEC do teto de gastos. Mas ela é só um exemplo desse projeto. Tem também a questão da terceirização total. A terceirização vai atrapalhar isso, A gente está agora gravando diretamente daqui do CEP e a gente está bem do lado da rua. E aí, olha só, a barulheira, não é? Mas é isso, a gente é trabalhador, tá trabalhando, acho que agora. A van, provavelmente é uma van escolar, deve ter terminado e a gente continua. A gente continua dizendo que a PEC vai prejudicar sim a educação e a saúde. Exatamente, vai prejudicar e faz parte desse projeto político, dessa agenda neoliberal. A gente consegue lembrar também da terceirização total. Passou a se permitir a terceirização para as atividades fim, não só para as atividades meio. Uma escola que tem como atividade fim a educação, ela poderia terceirizar questões de limpeza. Agora, com a terceirização... Segurança. Agora, com a terceirização total, é possível que uma escola possa terceirizar um professor, que é a sua atividade fim. Então, a terceirização total também faz parte desse projeto. A reforma trabalhista também faz.
A reforma trabalhista veio com uma promessa de mar de empregos e não conseguiu nada disso. O quantitativo de geração de emprego é ínfimo. A gente tem mais de 13 milhões? 13 milhões de empregados e conseguiu foi precarizar os empregos que já existiam, né? Por exemplo, com novas modalidades, o trabalho intermitente é uma delas. Então, e agora a reforma da Previdência. Então é todo um conjunto de políticas que fazem parte dessa agenda, né? E a reforma da Previdência não tem nada de combate a privilégio, né? Ela atinge principalmente, os mais atingidos de forma negativa é a massa de trabalhadores, os mais sofridos, aqueles que menos recebem. São esses que vão sentir mais as mudanças fixadas agora pela reforma da Previdência. Quando a gente estava conversando antes de gravar, você falou que mais de 80% das pessoas diretamente atingidas com relação à reforma da Previdência são os que menos ganham, é isso? Exatamente. Queria que você explicasse, esmiuçasse esse pensamento que você conversou comigo para o nosso telespectador lá de casa. Sim. Isso o próprio governo fornece essa informação. Isso que é interessante. Apesar do governo não ter oferecido muitas informações sobre a reforma da Previdência, principalmente nas questões dos cálculos, né, como se chegou naquela economia prometida, mas na última folha da PEC, número 6 de 2019, que é a proposta inicial do Paulo Guedes, lá na última folha, está disponível na internet, tem uma tabela. Essa tabela tem lá a promessa de economia, 1 trilhão em 10 anos e mais de 4 trilhões em 20 anos. Só que desse 1 trilhão, se tem economia, vem de algum lugar. Certo. É igual em casa. Se você economizou, você tirou alguma coisa. De algum lugar, exatamente. Você comeu pão, mas cortou requeijão. Exatamente. Agora, da onde vem essa economia? 84% dessa economia de 1 trilhão vem do regime geral de previdência social, do benefício de prestação continuada, que é o BPC, e o abono salarial. E agora a gente tem que entrar para saber quem são as pessoas que compõem essas três faces. Porque só as siglas, elas só são siglas. São só siglas. Mas existem pessoas cidadãos, famílias, exatamente, trabalhadores que recebem esses benefícios. Exato. Quem são eles, então, doutor? No regime geral, primeiro importante a gente citar, regime geral, ninguém recebe acima do teto. O teto hoje do INSS é 5.800 e um trocadinho. Né? Então não tem nenhum privilegiado no regime geral, né? Pessoas que ganham muito. A gente pode, 5.800, a gente pode até considerar como um salário razoável. Mas, aí é importante, 90% do regime geral recebe até 3 salários mínimos, que não representam nem 3 mil reais. Né? O benefício de prestação continuada, ele tem um valor de 1 salário mínimo e é pago para quem? Para aqueles idosos a partir dos 65 anos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade. E o abono salarial também é no valor de 1 salário mínimo pago para aqueles trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Ou seja, em resumo, 84% da economia de 1 trilhão, ou seja, a maior parte da economia que o governo propõe, né, promete com essa reforma, vem da parcela que recebe ou a parcela que é miserável, no caso do BPC, ou a parcela que recebe 2, 3 salários mínimos. Né? Essa economia ela era prometida inicialmente. Hoje já dizem que a economia é um pouco menor, porque o BPC e o abono salarial, felizmente, saíram da reforma. Né? Então, mas o governo federal atual, o governo federal estabelecido, queria tirar dinheiro do BPC. Do BPC, ou seja, uma questão de humanidade. Né? Humanitária. O Paulo Guedes chegou a falar até numa oportunidade que, para justificar a mudança no BPC, que diminuía de 1 salário mínimo para 400 reais, né? Quem que sobrevive com 400 reais? Ele, para justificar isso, ele falou o seguinte: tem gente que trabalha a vida toda e se aposenta com um salário mínimo. E tem gente que não trabalha, mas pela sua condição de miserabilidade também recebe um salário mínimo e isso é injusto. Ora, ninguém escolhe estar miserável. Ninguém passa a vida sem trabalhar e fala assim, eu vou esperar eu ficar miserável para receber um salário mínimo do governo, como se um salário mínimo fosse suficiente para alguma coisa. Eu prefiro nascer com um alto grau de deficiência, sem conseguir, sem poder laborar para ter um salário mínimo. Exatamente. A situação de miserabilidade não é uma escolha, né? É uma fatalidade e o governo precisa tratar disso. Tratar disso como? Com um benefício de prestação continuada. Para isso que existe.
que é uma questão de garantir a vida, é garantir o mínimo ali, não é nenhum favor, é garantir a vida daquelas pessoas. Então é muito ruim quando a gente escuta um ministro, né, que propõe uma reforma da Previdência justificar uma coisa dessa. Então, voltando, 84% vem dessa camada de trabalhadores que ou estão em situação de miséria ou recebem 2, 3 salários mínimos. Não é nenhum privilegiado. Ao menos que a gente parta do parâmetro de privilegiado do governo. O governo, isso é interessante também. No ponto 50, eu acho, do texto da reforma, eles classificam como ricos aqueles que se aposentam com R$ 2.200. Ricos? Ricos. Está no ponto 50 do governo. E pobres aqueles que se aposentam com 1.200. Então esse é o parâmetro do governo. A partir disso ele fala que é um combate a privilégio. A gente sabe que receber 2, 3 salários mínimos não tem nada de privilégio. Pelo contrário, 3 salários mínimos hoje é o que o DIEESE aponta como o que deveria ser o salário mínimo. Exatamente. O DIEESE que a gente tem o maior prazer de sempre trazer Sim. aqui para o Trabalhador em Foco. Ou seja, o salário mínimo é mais do que o nosso governo federal acha que são as pessoas ricas. Exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. José, olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Estou numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó, o sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho, aí eu estou conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado com meu vale alimentação e a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu estou fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só está vendo dele. É isso. E não esquece. Eu sou você sem um sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia.
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Hugo Otati, que é do CEP, Sindicato das Professoras, não é verdade? E a gente vai continuar falando sobre a reforma da Previdência. Falamos várias coisas no início e tal, não sei o quê. A gente já falou de que forma que a parcela é atingida, a população é atingida, quais são os principais impactos à classe trabalhadora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que essa proposta representa em si. Sim. Na verdade, a reforma da Previdência ela representa um desmonte da Previdência Pública, né? É a destruição de parte de um sistema, né? Em 1988, com a Constituição, se garantiu a Seguridade Social, que é um tripé: a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Então, a reforma da Previdência ela representa um desmonte da Previdência Pública e, por isso, ela representa uma destruição de parte de um sistema que tem como objetivo garantir um mínimo de proteção e dignidade às pessoas, principalmente numa fase da vida, né? Então, isso por si só já é um impacto bastante negativo para a classe, né? Aliás, a Previdência, estudos apontam que o Brasil ele é menos desigual entre os mais idosos. Logo, a Previdência é sim um mecanismo também de redução da desigualdade, né? Então, por isso, esse desmonte ele representa um ataque aos trabalhadores e uma perda que não tem nem como mensurar essa perda. Certo. Quando a gente pensa na questão da reforma e a gente está falando do quanto essa pessoa vai ganhar, do grau o que isso significa, na verdade, existem duas outras questões, né? O quanto ela vai ganhar e como ela vai chegar até lá. Então vamos começar por como ela vai chegar até lá. Ou seja, qual é a dificuldade, quais são as novas dificuldades para a obtenção do benefício? Vamos lá. Dentre os impactos principais negativos para a classe trabalhadora, existem duas movimentações muito evidentes na reforma. Certo. A primeira é criar mais dificuldade para obter, porque para chegar naquela economia tem que se fazer alguma coisa. Exatamente. Que é dificultar mais que o trabalhador alcance os benefícios da Previdência e para aqueles que alcançarem uma redução de valor, né? Certo. Quanto à dificuldade, eles colocaram fim naquela aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais a possibilidade de se aposentar apenas por tempo de contribuição, né? Antes, a mulher trabalhadora com 30 anos e um homem com 35, independente de sua idade, conseguiam se aposentar. Minha mãe se aposentou nesse sistema. Minha mãe hoje tem 60 anos e já está aposentada há algum tempo. Então, exatamente. São as pessoas normalmente que começam a trabalhar e contribuir desde muito cedo, né? Então essa modalidade já não existe mais. Passa a exigir dois requisitos: uma idade mínima necessariamente e um tempo mínimo de contribuição. Certo. Idade mínima para as mulheres ficou em 62 anos e para os homens 65. Com tempo de contribuição mínimo para as mulheres de 15 anos, que o Paulo Guedes queria colocar 20, mas ficou em 15, e para os homens 20 anos, com exceção de quem já está no mercado de trabalho, que continua sendo 15 anos. Certo. Tá? Então, essa fixação de idade mínima, elevação do tempo de contribuição, faz com que a gente chegue a algumas reflexões. A primeira, por exemplo, é a questão das diferenças regionais, né? Da desigualdade social. Certo. Ao passo, o governo ele leva em consideração uma expectativa média de vida da população no geral no Brasil, mas ele não adentra nas especificidades regionais. Certo. Ao passo que em determinados municípios a gente tem de fato pessoas chegando a 75 anos, em outros a gente não tem pessoas que não chegam nem a 65. Então como que você fixa uma idade mínima em 65 se a gente sabe que tem trabalhadores nessas regiões que não chegam a 65? Ou se chegam, duram mais 2 anos, né? São pessoas que ou vão ter o seu direito à aposentadoria violado, um direito constitucional, ou se chegarem não vão conseguir nem usufruir desse direito, né? Então essa é uma primeira reflexão. A segunda reflexão é com relação às mulheres, né? E aqui eu cito, nós estamos no CEP, no Sindicato dos Profissionais de Educação, da rede pública, né? As professoras que antes, da rede pública, que antes conseguiam se aposentar com 50 anos e 25 anos de contribuição, vão precisar de 57 anos, que foi a idade fixada para as professoras. Certo. Ou seja, são mais 7 anos
de sala de aula. E a gente sabe o quão é difícil a vida das professoras em sala de aula, né? Sim. Quão é difícil a educação básica no Brasil, pública, né? Realmente, assim, com falta de estrutura, de investimento, de valorização profissional, uma série de coisas. Então, assim, houve uma elevação muito alta para as mulheres. Paulo Guedes ainda queria ser mais cruel com as trabalhadoras do privado, né, do INSS. Queria aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição. E aí tem um dado interessante. As mulheres que se aposentavam por idade, 60 anos antigamente, tinham uma média, mais da metade tinha uma média de 16 anos de contribuição. 16 anos de contribuição. Se os 20 anos mínimos que o Paulo Guedes queria colocar em prática fosse realmente aprovado, essas mulheres iam ter que trabalhar mais 4 anos. Só que é trabalhar mais 4 anos sendo já uma pessoa idosa enquanto mulher, né? Em que o mercado de trabalho não está é muito mais apto hostil, muito mais difícil, né? E isso para obter 60% do benefício. Então a gente começa a perceber que há sim uma elevação, né? Mais obstáculos para os trabalhadores alcançarem os benefícios. E aí um terceiro e último ponto é a questão, quando a gente fala em tempo de contribuição, hoje, eu falei dos requisitos mínimos, né? 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, com 15 anos de contribuição e 20 anos para os homens. Mas para chegar no benefício integral, precisa de 35 anos mulheres e 40 anos homens. Elevou a idade, o tempo de contribuição para conseguir o benefício integral. Mas quando a gente fala de tempo de contribuição, a gente fala de trabalho formal e poucos autônomos ali que conseguem contribuir. Como que a gente fala disso e eleva ainda mais o tempo de contribuição se mais de 40% hoje dos trabalhadores no Brasil estão na informalidade? Se a gente tem 13 milhões de desempregados, né? Existe também um outro estudo que mais da metade dos segurados do INSS tem uma média de contribuição de 5 contribuições por ano. Nossa. 5 meses por ano. 5 em 12. 5 em 12. Né? Porque alterna entre emprego formal, entre desemprego, entre informalidade, enfim. 40 anos significa então 96 anos dessa forma. Partindo das estatísticas atuais. Exatamente. Então, assim, e isso tende a piorar, porque a gente está no processo de precarização do trabalho. Hoje a RAP, a Uber, são as maiores empresas. O Instituto Locomotiva já fez uma pesquisa e todos esses aplicativos hoje juntos formam os maiores empregadores do país. Mais de 4 milhões de trabalhadores têm nesses aplicativos como fonte de renda. E a maioria não contribui para a Previdência. Então como que a gente garante a aposentadoria para essas pessoas? Nem como autônomo, nem como microempreendedor individual, que é a pejotização do trabalhador. E nem como vínculo empregatício, porque esses aplicativos negam vínculo empregatício com esses trabalhadores. Então é uma dificuldade enorme. Então é impossível a gente falar questões previdenciárias sem entender a conjuntura no mundo do trabalho. Esse foi um pecado também, ou uma escolha do governo, né, de não abordar os 13 milhões de desempregados, os mais de 40% de trabalhadores da informalidade, que isso tudo afeta a Previdência. Certo. Uma outra questão que você não falou, mas que a gente discutiu anteriormente, é com relação à pensão por morte. Sim. Não é? Então, assim, digamos que um homem, em sua maioria, né, mas não importa, um trabalhador conseguiu a sua aposentadoria, o que vai ficar cada vez mais difícil, a gente já sabe disso aqui. E aí ele conseguiu a sua aposentadoria. Chegou lá na frente, ótimo. O seu partner, o seu parceiro, marido, esposa, cônjuge, companheiro, faleceu. Hoje, como funciona a aposentadoria? Hoje, a pessoa dependente consegue os 100% do benefício. E a partir de agora? A partir da reforma, é 50% do benefício, mais 10% para cada dependente. Sendo que a pessoa que obtenha o benefício, ela é considerada uma dependente. Então, uma viúva, ela teria direito a 60%, 50% mais 10%. Se tiver mais um filho, 70%. Mas se o filho completou a maioridade, diminui para 60% novamente. Então há uma diminuição brutal na questão da pensão por morte, que aí a gente já entra no ponto de redução dos benefícios. Ainda que se alcance uma aposentadoria, há uma redução dos benefícios, né? A pensão por morte é uma delas, que vai atingir
majoritariamente as mulheres, que são as que mais recebem as pensões, e também na questão do cálculo, né? O cálculo o cálculo do benefício ele muda. Antes era considerado 80% das maiores remunerações, descartava aquelas remunerações menores de início de carreira, né? Agora não, com a reforma eles consideram 100%, toda a sua vida de contribuição é considerada para esse cálculo. Então, inevitavelmente, vai haver uma redução também nesse benefício. Ou seja, aquele momento que você foi um estagiário, que você estava querendo uma vaga no mercado de trabalho de qualquer jeito, que você queria criar um pouco de experiência. Exatamente. Se você tiver carteira assinada, ele prejudica. Se Exatamente. você não tiver carteira assinada, prejudica também. Exatamente. Então, na verdade, nós estamos quase que numa sinuca de bico com relação à reforma da Previdência. Exatamente. Maravilha. Doutor Hugo, obrigada de verdade pelas informações, foi um grande prazer. Queria que você deixasse seus contatos para o nosso telespectador, caso ele queira obter mais informações e tenha achado que você vai conseguir dar esse suporte tão importante. Nas redes sociais é pelo meu nome mesmo, Hugo Ottati, com 2 T's antes do A, é O-T-T-A-T-I. Ok. Né? E eu tenho um Instagram também que eu administro, que é só sobre questões de trabalho, né? Porque como eu sou advogado trabalhista e sindical, então esse Instagram é destinado para, chamado Do Trabalhador, né? Fácil de achar também, e ele, qual é o objetivo? É pautar a questões de trabalho, né, no mundo do trabalho e do direito do trabalho também, sobre a perspectiva da defesa de direitos. Então ali sempre vai haver uma perspectiva de defesa dos trabalhadores. Esse é o intuito do Instagram, desse perfil. Então as pessoas podem mandar mensagem também sem problemas, estou sempre à disposição para ajudá-las também. Obrigada de verdade, espero que você aí de casa tenha apreciado o nosso bate-papo. A gente volta numa próxima semana com um novo tema que tem a ver com a nossa realidade de trabalhador. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.